Aleluia. Salve os irmãos que a Senhor. Também estou feliz, né, de estar aqui com os irmãos, conhecendo, né, cooperando com os irmãos. A gente, a nossa igreja, ali com os irmãos, já tem uma comunhão boa, uma comunhão gostosa, né? O pastor Jefferson, o irmão Davi, o irmão Celso, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa comunhão, né, que nós venhamos agora conhecendo mais um pouco, né, do pessoal. Aleluias. Né? Sou grata ao Senhor pelo convite, obrigado, né, pela responsabilidade. Louvo ao Senhor, né, por mais essa oportunidade que o Senhor dá de pregar o nome dele, de falar da palavra dele. Agradeço ao meu pastor pela confiança. Meu pastor, eu costumo dizer que ele confia mais em mim do que eu mesmo, né? Que antes de eu falar que sim, o pastor já vai lá e assina. Eu falo, pastor, peraí. E ele vai e já responde, não, ela vai sim. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a cada irmão, a cada irmã, né, que se dispuseram a descer para estar junto, né, nos ajudando, nos auxiliando. Né? A gente sabe que todos têm compromisso, mas os irmãos abriram, né, ali e vieram juntamente comigo. E é assim, irmãos, que tem que ser. O irmão vai pregar, vai junto se você puder. A irmã vai lá louvar, vai junto. O líder, o pastor, vai junto, vai atrás. Isso é a comunhão, isso é amor pela obra, o companheirismo, né, pelos líderes, né, porque não é fácil estar aqui na frente. Então, seja assim, na nossa igreja, quando pode, vai ali a meia dúzia. Os outros teve alguns que queriam vir, mas não puderam, né, mas é assim que tem que ser. Então, os irmãos sigam mesmo o líder vai, o pastor vai junto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu queria estar lendo com os irmãos em Efésios, capítulo 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É com muito temor e tremor, né, aqui na minha retaguarda, esses irmãos abençoados. Meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Efésios 6. Eu vou ler apenas um versículo, o 13. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Aleluia. Os irmãos podem sentar glorificando ao nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. Eu pude sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio esta noite. Quando eu coloquei os meus pés para dentro, eu já senti a presença do Senhor. Eu pude glorificar porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor tem aprovado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Louvado seja o nome do Senhor, né? Apóstolo Paulo, ao qual escreve a carta aos Efésios, né? Ele estava preso quando começou a escrever, né? Ele não podia estar lá, mas chegavam até ele, olha, a igreja está assim, e ele escrevia, ele fazia a obra. Então nada é impedimento para a gente fazer a obra, até através da carta a gente consegue. E isso nos afirma, né? Nos mostra o apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava em prisão domiciliar. Louvado seja Deus. No livro de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, né, através da vida do apóstolo, o Senhor nos ensina, dá ensinamento, dá exortação, né, como nós devemos se comportar, como nós devemos ser, como nós devemos agir. Aleluia. Esse capítulo de número 1, Paulo fala do plano de Deus para a nossa vida. O Senhor tinha um plano perfeito para nós, o plano da salvação. E no capítulo 1 é falado sobre isso, sobre o plano da salvação, que através do sangue de Jesus nós tivemos a remissão dos nossos pecados, não porque nós somos merecedores, como foi falado aqui na palavra introdutória, mas por meio da graça, porque o Senhor nos amou, porque a misericórdia dele é sobre nossa vida. Ah, eu merecia, então o Senhor, né, enviou o seu filho para morrer por mim. Você é mentira. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Fala no capítulo de número 1 que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Fomos chamados para ser santos, santificados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, se estivermos de acordo com a palavra do Senhor, nós somos santos. Isso
Senhor nos chama de santos. Aquele que é fiel, servo fiel, aquele que é leal ao Senhor. O Senhor nos chama de santos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 2, palavra introdutória desta noite, né? O Senhor enfatiza que muitas das vezes a gente esquece de onde o Senhor nos tirou. Muitas das vezes a gente sobe e faz e isso e aquilo e nos achamos. E o Senhor nos faz recordar de onde Ele nos tirou, de uma lamaçal de pecado, de um mundo onde estávamos mortos. E o Senhor, com a graça, com a misericórdia, com o grandioso amor dEle, foi lá, nos resgatou, nos deu um banho de misericórdia, nos colocou no lugar de honra. Aonde eu estou é um lugar de honra, na onde você está sentado é um lugar de honra. Temos que glorificar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, nos deu um banho de misericórdia. Se nós olharmos para trás e pensarmos como nós andávamos, como a gente agia, o que a gente falava, é motivo de glorificarmos ao Senhor. Hoje nós podemos nos achegar a um juiz e saber falar. E tudo por quê? Porque o Senhor nos lavou. O Senhor nos deu um banho de misericórdia. O Senhor nos ensina a falar, nos ensina a agir, a como nos se portar mediante a cada situação. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele era assim. Ele sabia falar com o humilde, mas Ele também sabia falar com o doutor. E isso o nosso Senhor, Ele nos ensina. Então, no capítulo de número 2, Ele nos leva a ver que muitas das vezes é necessário a gente parar e ir lá e começar a recordar da onde o Senhor tem nos tirado, da onde o Senhor nos tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Éramos considerados gentios, peregrinos. E no capítulo de número 2 fala que agora nós somos chamados co-cidadãos dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Co-cidadãos dos céus. Somos chamados filhos de Deus. O Senhor, Ele nos adotou, nos chamou de filhos. E fala na palavra também que o Senhor nos chama de amigo. E nós somos amigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 3. Paulo incentiva a Efésios a não desistir perante as tribulações. Paulo passou por várias tribulações, passou por muitos. Em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele desanimou. E porque o Senhor já, usando a vida, porque saberia que no ano de 2020, por muitas das vezes a gente ia passar por momentos que talvez nos levasse a desanimar. Mas Paulo fala, incentiva a não abandonar a fé, a perseverar. E é assim que nós temos que ser. Mediante a tribulação, a gente tem que tirar o proveito para crescer a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Seja o que for, em qual situação, em qual área, mas não abandonar a fé. Mas, através disso, fortalecer a nossa fé. Através disso, nos fortalecer ao Senhor. Na palavra do Senhor falou disso. Que no momento que a gente acha que está fraco, aí a gente está forte. Então, no momento que a gente achar que está desanimado, eu vou desanimar. E vem aquela vontade, é buscar, porque é através das lutas, irmãos, o Senhor fala, o Senhor opera, e a gente cresce espiritualmente. Eu posso dizer que nos meus piores momentos, com as minhas dores, foi o momento em que eu mais senti a presença do Senhor. Quando eu dobrava o joelho, clamava ao Senhor, ali eu podia sentir a presença do Senhor muito mais do que nos momentos em que tudo ia bem. Então, o momento da tribulação não é para a gente desanimar. E Paulo falava à igreja de Efésios: não desanima, não abandona a fé. No capítulo de número 4, nos exorta a andar em retidão, valorizando sempre o chamado do Senhor. Nós temos um chamado e é isso que a gente tem que ser, valorizar o chamado que o Senhor tem nos dado, independente de em qual situação, de qual é o chamado. No capítulo de número 4 fala que nós somos um só corpo. A igreja é um só corpo e Cristo é a cabeça. Cada corpo tem os seus membros, e desde o dedinho até o cabelo tem a sua importância. E é isso que a gente tem que guardar conosco, andar em retidão, que a igreja é um corpo, e cada um irmão louva, o outro prega, o outro ora, o outro intercede, e tudo é importante na obra do Senhor.
espiritual. E é isso que a gente tem que ter comunhão um com o outro. Olha como o nosso Deus é bom, né? Carta aos Efésios para os nossos dias de hoje, porque o Senhor sabia que eu e você precisaríamos disso, que ia chegar um momento que nós tínhamos que buscar a isso, andar em retidão, lembrar de onde o Senhor nos tirou, né? Ter ali um ânimo para não desistir, para fortalecer a nossa fé, né? A andar em retidão, a andar em comunhão com os irmãos. É isso que a gente procura fazer, andar em comunhão. Quando um vai, outro vai. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor levanta um povo remanescente, enquanto em alguns lugares tem muita briga por isso e por aquilo, mas o Senhor levanta um remanescente. Nós, nessa noite, somos o remanescente do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5, né, Paulo fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, né, que nós temos que nos afastar de toda má conversação, agir da maneira como que a gente fala, como que a gente ama, nos afastar, né, de toda conversa, de toda palavra torta. O irmão já foi falado aqui nessa noite, aleluia, e no capítulo de número 5, nos exorta ainda mais a santidade do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Aí chega no capítulo de número 6, começa o comportamento dos filhos. Olha como nosso Deus é bom, aleluia. Passo no capítulo de número 5. No capítulo de número 5 também fala sobre o lar cristão, marido e mulher. Marido quer saber como agir? Efésios 5, a palavra de Deus. Quer saber o que você faz? Como você conduz o seu lar? Palavra do Senhor. A mulher quer saber se você está certa? Se você for falar de igual a igual com o seu marido? Palavra de Deus. Efésios 5. Como deve ser a mulher e o marido, como deve ser a esposa e o esposo. O nosso Deus é lindo. O nosso Deus nos instrui em todas as áreas. Capítulo de número 6, o lar cristão. Filhos, como devem ser os filhos com os pais, como devem ser os pais com os filhos. E vai chegando o lar, como deve ser o nosso lar. Tudo dentro da palavra. Seguindo, né, sendo reto, lembrando de onde o Senhor nos tirou. Né, andando em retidão com o Senhor, buscando a comunhão, amando o irmão, amando a irmã, amando as almas. Louvado seja o nome do Senhor, desde a nossa casa. E chega no capítulo de número 6, depois de ter feito tudo, a armadura de Deus, o espiritual, porque o Senhor se preocupa conosco. Então Ele foi nos ensinando. Aí agora o Senhor pega e fala assim, agora é espiritual, agora é individual, agora é para cada um que busca. Porque o meu esposo não pode buscar a armadura de Deus para mim, e eu não posso buscar para ele. Louvado seja o nome do Senhor, eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que tomar a armadura por mim, e assim o meu esposo para ele. Aleluia. E no capítulo de número 6, como foi lido o versículo, tomai toda a armadura de Deus. E quais são essas armaduras? É o cinto da verdade, o calçados, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçados na preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Paulo lá escrevendo e tinha um guarda na porta. E Paulo começou a analisar aquele guarda. E pelo Espírito Santo ele começou a ver, né, que o guarda ele estava com um cinto. E o cinto prendia bem. E o guarda, o soldado, ele sentia orgulho do cinto. E fala também nos estudos que o cinto tinha pedras, pedrarias, e era, né, tinha que estar bem e apertava. Então o que tem que ser para nós? O cinto da verdade. Prender, né, quer dizer que todas as nossas roupas espirituais tem que estar ali, ó, presa com o cinto da verdade. A verdade vem prendendo todas as nossas vestes espirituais. Não é um cinto que a gente pega, é espiritual, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os soldados, né, eles tinham orgulho do cinto, e a gente tem que ter orgulho da verdade. Orgulho das nossas vestes espirituais e da verdade que a gente carrega. A couraça, os guardas, o soldado ali usava a couraça que protegia os peitos. E assim a justiça deve estar implantada em nós.
sendo assim, consequentemente, né, andar com a justiça e praticar diariamente. Se nós estivermos com a verdade e a justiça e praticar diariamente, todos os dias, todos os momentos, no trabalho, em casa, na igreja. Na igreja é fácil, mas essas coisas a gente tem que usar da porta para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Paulo olha para as sandálias dos soldados e escreve: calçados da paz, do evangelho da paz. Nós temos que ter a segurança, a confiança, a convicção daquele que nos chamou, ter a paz do Senhor, ter a paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estar sempre firmes, né? Fortalecidos, seguros. Quando você veste um calçado, se ele não está seguro, você vai ter medo de cair. E assim a gente tem que estar com a paz segura, firme, que eu vou na paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O escudo, Paulo coloca aqui o escudo da fé, né? O inimigo, ele lança muita seta, muitos dardos. E se a gente está com a nossa fé, ela bate em retirada. Louvado seja Deus, né? Bom, que a gente tem que ter a plena confiança em Deus e em Sua palavra, ter a fé, né? Se a gente tiver a plena convicção da fé, ela bate em retirada, é como um escudo que nada vai nos atingir. E o capacete da salvação, permanecer sempre crendo da onde o Senhor te tirou e para onde o Senhor quer que você chegue, que é a salvação, que é os céus. Nós temos que cobrir. Muitos pensamentos vêm, muitas setas vêm, o nosso inimigo que anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor andam os anjos do Senhor e ao nosso derredor anda o inimigo de nossas almas. Ele quer lançar, porque lança aqui, cai aqui. Só que se aqui estiver protegido, não vai. Se aqui, já começou daqui, está com o capacete da salvação, não. O meu caminho não é esse. A minha terra não é aqui. Eu estou caminhando para o céu. O céu é o meu lugar. É lá que eu vou chegar. Ele não consegue atingir. Se você protege a sua cabeça, você está ali, ó, certo da sua salvação, certo do Deus que você serve, do Jesus que morreu na cruz. Não consegue. E por último, né, irmãos, a espada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todas essas, né, são as armas de defesa. E agora a espada do Espírito, que é a arma de ataque. Qual é a espada do crente? Qual que é a arma do crente? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Nossa arma de ataque sempre é a Bíblia. A nossa Bíblia é a nossa bússola para tudo, né? Tudo aqui tem explicação. Tudo aqui. Eu quero fazer algo, eu quero fazer um negócio. Está aqui na palavra do Senhor. E a palavra é a nossa espada, a nossa arma, para que a gente venha vencer, né, o inimigo de nossas almas, para que a gente venha continuar firme nesse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci a palavra do Senhor com 12 anos de idade. Naquela época eu já tinha uma cabeça melhor, trabalhava tudo, já era responsável. Aos 14 passei pelas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Aos 17 eu era professora na escola dominical, eu ensinava, dirigia os cultos, né, conduzia, tesoureira e trabalhava na igreja. E de repente eu comecei a deixar vir, né? Começou a vir as setas, começou a vir a vontade. Mas eu estou com vergonha disso. Quem está com as armaduras de Deus não sente vergonha. E começou a vir. E aos 17 eu cheguei para o meu pastor e falei para ele: pastor, eu quero ir embora, eu quero deixar tudo. E eu quero ir para o mundo, porque eu quero conhecer o mundo, eu não conheço. O pastor na época era meu pastor Jamil, que os irmãos conhecem. E ele chorando na sala da casa dele com a esposa dele, ele falou assim: eu não aceito. Não, pastor, mas eu quero. Eu quero abandonar tudo e voltar lá para o mundo. Eu quero conhecer, né? Eu quero saber. Louvado seja Deus. Naquele dia ele pegou e chorou e orou por mim. Falou: você vai, mas você vai voltar. E essa bênção eu não posso te dar. E eu fui, irmãos, larguei tudo e fui como aquele filho pródigo. Tinha tudo na casa do pai e ele quis largar e ir embora. E eu fui. Fui conhecer um pouco do mundo que eu queria, sentir a vontade. Eu não tinha armadura de Deus. Eu tinha cargo, mas não tinha armadura. Cargo, não tem armadura. Você pode estar louvando, adorando,
área que ele falhou. Ele falava sempre, nisso eu não caio. E foi nisso que ele caiu. Sabe por quê? Porque a gente não pode. A gente tem que correr, buscar na palavra. E eu saí, fui para o mundo e comecei a conhecer tudo. Querer conhecer a dança, o clube. Eu sentia vontade, eu estava dentro da igreja, mas eu estava com vontade. Eu estava louvando, mas a minha vontade vinha certa e eu deixava entrar. Começou a desanimar, comecei a faltar no culto, faltava no culto da semana, ia só no domingo, virei domingueira na igreja, e ali a gente já vai esfriando. Então, irmãos, se tiver culto de segunda a segunda, venha. Venha de segunda a segunda, se revista mesmo, porque é um culto que a gente vai perdendo, o segundo culto a gente já vai enfraquecendo. Louvado seja Deus, a gente tem que estar inconstante, porque o nosso inimigo, ele está inconstante, ele não descansa. Nós às vezes queremos parar e fica cansado, o nosso inimigo não. Ele fica ali, ele não conseguiu de um jeito, ele vai de outro. Ele não conseguiu na quarta, ele vai na quinta, ele vai na sexta, ele vai, sabe? Então é necessário, irmãos, a gente também está sempre assim, ó. Porque é uma luta espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu fui para o mundo, deixei tudo e fui. E resumindo, com 18 para 19 anos eu engravidei. Aí nasceu tudo, bênção de Deus, e o Senhor sempre enviava um irmão, uma irmã, volta, é tempo, é isso, é aquilo e tal. E eu na hora me comovia, mas depois até ia no culto, mas depois o coração já se endurecia. O meu corpo se inclinava para as vontades da carne. Porque quando a gente está na carne, a gente se inclina para as vontades da carne. Quando a gente está no espírito, a gente se inclina para o espiritual. Louvado seja Deus. E eu fui. Meu filho nasceu e o que eu fiz? Conhecendo o Evangelho, batizei ele na igreja católica. E ali o Senhor, no dia seguinte, isso aconteceu no domingo, na segunda-feira, o Senhor enviou uma irmã no portão da minha casa e falou, nessa casa eu não entro, meus pés não vão entrar mais nessa casa. E você, se você não se voltar, vai acontecer algo na sua vida que vai abalar toda a estrutura. A família vai ficar assim. E falou muita coisa, eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque... E ela ainda disse bem assim, não é a morte, é algo pior do que a morte. E eu falei, daí aquilo me chocou, e eu fui para o culto, eu fui até na igreja Missão do Jaguaribe, na congregação, conversei um pouco com o pastor falou, fica firme, porque aquilo lá me comoveu, né? Mas me comoveu para fora só, né? Lá dentro as vontades estavam, eu não deixei a palavra entrar. Estava totalmente desprotegida, né, no mundo. E daí foi indo, passou essa emoção, e eu voltei a continuar fazendo, seguir a minha vida, a minha rotina normal, de querer ainda conhecer o mundo. Às vezes me batia à vontade, estava no clube, sentia vontade de ir para a igreja, porque o Espírito Santo ele incomoda. E eu sentia vontade de ir para a igreja, mas... chegava em casa e nada. E assim foi indo mais 1 ano e meio. Com 1 ano e meio eu engravidei do meu segundo filho. E com 1 mês já de gravidez, eu já fiquei internada, começou a ter problemas. E com 30 semanas de gestação eu internei. E eu não entendi ainda. E eu internei no Santo de São Paulo. E no dia que eu internei, aí os médicos deram os exames, fizeram os exames. E eu tinha já, um rim já estava paralisado. Um rim meu tinha parado. Aí, passado alguns dias, o segundo rim parou. Então, que os médicos liberaram a visita. Eu estou resumindo por causa do horário. E os médicos ali liberaram a visita. Eu já estava soltando sangue pela boca, pelo nariz, pelo olho. E no último dia, minhas unhas começaram a soltar o sangue. Eu estava com uma infecção generalizada. E a infecção generalizada, então o sangue começa a querer sair fora do corpo. E o último estágio é as unhas. O médico liberou as visitas. E foi muita gente lá. Foi bastante gente, pastores, irmãos. O meu tio se desesperou e começou a levar todo mundo lá para orar por mim. Mas eu ainda, com a cabeça totalmente... não queria saber. Ainda não acreditava, não lembrava mais daquilo que o Senhor tinha falado para mim há 1 ano e meio atrás. E fui deixando. Daqui de Campos eu fui transferida para Taubaté, chegando em Taubaté só para tirar a criança, porque ou era eu ou era a criança.
E daí os médicos daqui de Campos, que eu creio que foi um anjo do Senhor, um médico de Pinda veio e falou, não, lá em Taubaté o filho dela sobrevive, mas ela a gente não sabe. Ela vai descer para tirar a criança. Fui transferida para Taubaté, chegou lá, o meu filho nasceu, sem problema nenhum, nasceu de 30 semanas, terminou de se formar em casa. Ele terminou de se formar em casa, a unha, a orelha, era bem pequenininho, não precisou de incubadora, porque o Senhor na profecia, quando ele usou a irmã, ele falou, dos teus eu vou cuidar, mas se você não voltar, o preço vai ser alto. E o Senhor falou bem assim, a irmã, Deus usando a irmã, falou bem assim, dos teus eu vou cuidar. Eu ainda não entendi dos meus, mas por que dos meus? E assim foi. O Gabriel nasceu de 30 semanas, não precisou ficar na incubadora, com 2 dias ele foi embora para casa. E eu na mesma noite fui para a UTI.